Um dos assuntos tratados nessa reunião foi o déficit da Previdência, rombo que compromete até mesmo o pagamento dos servidores estaduais que estão na ativa. Por isso, o governo do estado já avisou ao IPR, no Instituto de Previdência, que quer retirar 260 milhões do Fundo Previdenciário para pagar aposentados e pensionistas nos meses de novembro, esse mês ainda, e dezembro. A retirada desse dinheiro foi autorizada pelo Tribunal de Justiça e tem como objetivo também aliviar o caixa do governo no repasse dos recursos aos poderes. O IPERN vai estudar saídas para que o governo possa usar esse dinheiro de maneira legal. Representantes da PGE e do Instituto de Previdência dos Servidores do Rio Grande do Norte, o IPERN, discutiram os detalhes do acordo. O acordo, ele trata da possibilidade de liberação de recursos do Fundo de Previdência, para pagamento dos inativos do Estado, aposentados e pensionistas. Com isso, haverá uma diminuição do aporte de recursos que o Tesouro passa mês a mês para o IPERN, e aí vai ser possível viabilizar o pagamento da folha dos ativos do Estado e também o repasse do 12º aos poderes. A Justiça já autorizou que o governo utilize quase 260 milhões de reais para pagar os inativos, mas aqui eles analisam se é possível retirar esse dinheiro da conta do Fundo Previdenciário, o FUNFIR. O acordo é autorizativo, não é impositivo, Precisa que o IPERN, através do seu presidente, do seu corpo técnico, verifique a possibilidade de concretização desse acordo, de liberação desses recursos, porque há vários atores envolvidos. Há o Banco do Brasil, por exemplo, que é o gestor desse fundo. Existem aplicações, tem que saber qual o prejuízo, se há prejuízo, se há multa. Vamos oficiar o IPERN para verificar essa possibilidade. O IPERN provavelmente deverá fazer um estudo, vai fazer um estudo, vai fazer uma consulta ao gestor do fundo, ao Banco do Brasil, mas a gente tem a confiança e a crença de que vai ser possível isso. Em última análise, em última hipótese, se isso não for possível, o caminho seria o da judicialização. Daqui para frente, o governo do estado aguarda pela análise. Os próximos passos serão para reunir documentos e aí conseguir a liberação do dinheiro. O Fundo de Previdência do Estado já somou cerca de R$1 bilhão, um pouco menos de R$1 bilhão, e hoje tem cerca de 300 milhões. Vale lembrar que o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado já investigaram o uso desse fundo por parte do governo para o pagamento de salários. O TCE até emitiu resolução proibindo novos saques. Ontem, eu liguei lá para o presidente do IPERN, o José Marlúcio, que não pôde vir ao Bom Dia porque está de licença médica. Ele me confirmou que se esse dinheiro que está em investimento por um período de mais ou menos 20 anos for retirado antes, o IPERN deve pagar uma multa de 40%, quase metade do valor que tem lá na conta hoje. E para comentar toda essa polêmica, eu recebo aqui no estúdio o advogado Nereu Linhares, que foi assessor jurídico do Instituto de Previdência durante 35 anos e acompanhou, inclusive, desde o início, essa polêmica do uso dos recursos do Fundo de Previdência dos Servidores. Começou lá ainda no final de 2014. E já dá para pensar uma coisa. Muito bom dia, Nereu. Já dá para entender uma coisa. Com a multa, é praticamente jogar dinheiro fora, se for tirar esse dinheiro agora. É isso? Na prática? Bom dia, Murilo. Olha, tecnicamente falando, eu não estou conseguindo entender ainda o que foi que o governo fez. Está me parecendo como uma jogada para inglês ver, como a gente se diz, Então, jogada para inglês ver. Porque o governo sabe que tem a multa. E ele não precisa de autorização do judiciário. O judiciário não pode autorizar. É um negócio no mercado financeiro. O Estado não negociou com criança, negociou com o mercado financeiro. E tem uma multa de 40%, sim. Então, se você avaliar que lá tem cerca de 300 milhões, então o governo estaria dando aí 120 milhões de graça ao mercado financeiro. E aí esse dinheiro reduziria. O déficit previdenciário hoje, mensal, é de mais de 130 milhões, cerca de 130 milhões mês. Então, para você ter uma ideia, em janeiro desse ano, o IPERN arrecadou 78 milhões de desconto previdenciário e pagou uma folha de 204 milhões. Isso dá 126 milhões de diferença. A conta simplesmente não fecha. Não, claro que não fecha. Claro que não fecha, porque em dezembro de 2014, a reserva era de 1 bi. Se fala em 900 milhões, porque não tinha havido repasse dos descontos de novembro. Então, em dezembro, estava com 900 milhões.
certo? A primeira vez na história do IPERN, 53 anos de existência, ele fica completamente sem reserva e ainda devendo, né? Então se destruiu, de 2011 para cá, se destruiu o IPERN. O IPERN foi destruído, ele está um bagaço, né? Então o governo agora pega um restante que tem lá, quer pegar um restante que tem lá, que está aplicado, tem aplicação dessa, que vai para 2021. Ela só vence em 2021. E nos saques anteriores, não precisou de autorização do Judiciário. O IPERN não foi nem ouvido. Por que é que o IPERN agora tem uma importância tão grande? Tem que ser ouvido? Não tinha a multa nos saques anteriores? Não, porque nos saques anteriores tinham vencido, eram os saques que tinham vencido. Aliás, eram as aplicações que tinham vencido. Aquelas aplicações já tinham aquele prazo para retirada, já tinha sido atingido e por isso não tinha foi multa. Tirado. É diferente desses 300 milhões. E esse está lá, o vencimento do que está hoje aplicado, o vencimento é 2019, 2020, 2021. Fala-se que tem até para depois de 2021. Eu falei 20 anos, gente, mas é isso, corrigindo aqui. Vencimento para 2019, 2020, 2021. Né? 2021 que eu conheço tecnicamente, mas fala-se que tem até para mais tempo, diluído nesses 300 milhões. Tem, porque o 300 milhões não é numa aplicação só, são várias aplicações. Então, algumas têm vencimento para muito mais do que isso. Para a gente aqui entender, como você disse, existe até uma certa dificuldade de entender o que o governo está pensando para fazer o uso, mas... aconteceu essa reunião ontem, né, da Procuradoria-Geral do Estado, com representantes do IPERN, e o que se diz é o seguinte: procurar uma saída legal para o uso, mas para deixar muito claro, mesmo com a autorização da Justiça Estadual, o fundo e a aplicação, essa aplicação é regida por lei também. Lei de mercado. Leis que dirigem o próprio mercado financeiro. Então, não tem autorização aqui que derrube a lei lá em cima. Não teria. Porque o grupo que aplica, o grupo que faz a aplicação, ele pode até dizer, mesmo com a multa, a gente não libera. Né? Porque é um grupo que faz a aplicação. Então, o IPERN faz parte desse grupo. E aí, o Banco do Brasil apenas administra a aplicação. Então, o grupo pode não aceitar que o IPERN tira a parcela dele. Aí, nesse caso, entraria o Judiciário, que pode, numa decisão judicial, obrigar a liberação desse recurso, mas não pode proibir que seja paga a multa. Né? Ele não pode proibir. Pra você ter uma ideia, em outubro de 2014, a então governadora Rosalba, ela tentou isso junto ao Judiciário. Entrou com ação, o relator foi o desembargador Cláudio Santos, ela pedia o saque de 150 milhões desse dinheiro e foi negado. O Judiciário negou, dizendo que não tinha como fazer isso. Né? E o que foi que houve? Foram para a Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa autorizou os saques através da Lei 526, porque unificou os dois fundos, então o que tinha de superávit no Fundo Previdenciário foi jogado nas despesas do Fundo Financeiro, parte do que estava liberado, certo? À medida que as aplicações foram sendo vencidas, então o governo foi utilizando. E como foi que ele utilizou? Lei Complementar 575, que é de 2016, ela já autorizou a utilização de duas aplicações daquela. Uma que tinha vencido de 11 milhões e a outra de 51 milhões que vencia em fevereiro de 2017. Agora, em agosto de 2017, a Lei 603, Lei Complementar 603, autorizou a liberação de mais duas aplicações que tinham vencido, que foi essa que o Tribunal de Contas recomendou que não sacasse mais e que devolvesse esta. Então, agora, o governo vai para o Tribunal de Justiça, dizem que faz um acordo, no momento em que os repasses do Odécimo não estão acontecendo também, certo? Então é como se todo mundo estivesse cegado aí, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Governo do Estado. Né? O que é que o procurador está dizendo ali? Nós vamos procurar uma saída legal. A saída legal é pagar a multa. Só existe essa. Se não sair, a gente Porque ajuiza. isso está em contrato. Está em contrato. A gente ajuiza. Ajuização para quê? O judiciário dizer, então retira o dinheiro e paga a multa. Agora, se o vencimento está marcado aí, os próximos vencimentos, pelo que o senhor está me contando, está marcado aí para 2019, 2020 e 2021. Então não são 300 milhões, vamos dizer que a gente vai esperar para não pagar a multa. Não são 300 milhões. Não são 300 milhões. Porque são várias aplicações. Está tudo. Aplicações. Então os 300 milhões, uma coisa só não. Independente de qualquer coisa, não ia dar para sacar os 260 que o governo está querendo. E tudo o que deixa estarrecido o servidor nessa situação é que essa destruição do IPERN ela vem acontecendo desde 2011. Isso já foi comunicado oficialmente ao Ministério Público, Tribunal de Contas, foi informado ao Judiciário, nunca ninguém fez absolutamente nada. Agora, no momento que não tem os repasses do 10º, então agora todo mundo está preocupado.
Ou seja, porque na verdade essa liberação não seria para o servidor, a quem é destinado esse recurso, que seria o aposentado e pensionista. Na verdade, seria para utilizar aqui e aliviar o caixa para que o duodécimo seja repassado. Então é bom que o servidor cobre do judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, porque só no momento que atinge a eles, é que eles têm esse interesse tão grande pela Previdência. Gente, a Previdência está morrendo. A Previdência do Estado está morrendo, certo? E ela depende da atenção do Ministério Público e do Judiciário. Nereu Linhares é assessor jurídico, foi assessor jurídico lá do IPERN durante 35 anos, hoje você está na educação. Nereu, muito obrigado pelas explicações aqui, bom dia para você.